a gente faz uma comunidade planejada, a gente tem que pensar nela, na ocupação dela no tempo, né? E isso faz com que a gente tenha realmente de pensar nas estratégias para que as coisas vão acontecendo e lá na frente vai estar completo. É um desafio, tem que ser muito resiliente. O investimento inicial acaba sendo um pouco maior porque você vai fazer infraestruturas que não vai ser utilizada todas no presente. Você já tem que pensar no futuro, como eu coloquei. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio, nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inc Talks, e esse episódio que é um episódio especial, o início de mais uma série nossa, que nós vamos falar sobre bairros planejados. A gente que para esse ano de 2025 teve a ideia de como que a gente vai inovar, melhorar os episódios, né? Melhorar o nosso podcast, trazer coisas novas aí para quem nos acompanha. E a ideia foi criar algumas séries sobre temas específicos dentro do nosso setor. A gente teve a primeira delas, que é a de lançamentos imobiliários, e agora nós vamos falar sobre bairros planejados. E eu vou começar aqui falando sobre um bairro, tô até com um livro aqui sobre ele. A gente vai tentar pegar algumas imagens para poder passar aí para vocês, que é o Eldorado. É um bairro planejado aqui de Goiânia, para quem conhece a cidade, conhece o mercado imobiliário da cidade. Algo transformador que a gente teve aqui, e eu tenho o prazer de receber aqui o Paulinho da Tropical e a Lucy, né, que participaram de toda a concepção desse projeto e vão conversar aqui com a gente. Então, antes até de passar aqui um pouco dos números da Tropical e depois a gente entrar na nossa conversa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e o aceite aí do nosso convite. Nós aqui agradecemos, com muita satisfação que estamos aqui para falar com esse público maravilhoso aí que você já conquistou. Obrigado. A gente que agradece mesmo. Que bom, Lucy, Vamos obrigado. Vamos nessa, então. Então é isso, pessoal. Tropical, para quem não conhece ou para quem conhece a empresa, mas não conhece um pouco da história da empresa, a empresa já tem aí 48 anos de mercado, atuação em urbanismo, em corporações, em alguns outros setores também de desenvolvimento imobiliário, desenvolveu e participou de projetos icônicos aqui em Goiânia, né, além do próprio Eldorado, Aldeia do Vale, o Orion, né, o Complexo Orion, que são projetos referências aqui da cidade. Tem 130 empreendimentos entregues, mais de 1 milhão de metros quadrados em área construída e mais de 80 mil unidades vendidas. Então, uma história muito bacana da empresa, né? Uma empresa referência aqui no nosso setor. Então, eu queria, Paulinho e Lucy, começar ouvindo um pouco de vocês sobre a história da empresa, como que tudo isso começou e depois como que desembocou aí nesse projeto do Eldorado. Perfeito. Nesses 48 anos aí, é uma boa história aí. Nós iniciamos como uma imobiliária, escritório imobiliário, lá na Galeria Central, na rua 6 com a 3,
numa sala de 26 metros quadrados. Então, o nosso incursão para o mercado imobiliário foi como imobiliária. E depois é que nós viramos loteadores, incorporadores, e aí foi acontecendo toda essa trajetória. Muito bom. Então, nessa época aí eu tinha 2 anos de formada em arquitetura, que eu já tenho... Esse ano eu fiz 50 anos de formada. E aí naquela época, né, Paulinho, tinha que fazer tudo, né? Não era só projeto de arquitetura, era pintar a sala, escrever tropical, logomarca, tudo. E aí era aquela dificuldade no começo, mas foi feito com muito orgulho e com muito amor os irmãos ali, né? E aí explorando a criatividade mesmo. Mas a gente era uma sala, né, Paulinho? E essa sala, quando nós fomos fazer a sala, eu me lembro que tive que ficar lá colocando o durex nas listas, que tinha umas listinhas assim, ó, para poder ajudar a pintar, para economizar. Para economizar. É isso aí. Começando é assim mesmo. Começa economizando, né? E com quanto tempo de empresa que veio a ideia do bairro, que surgiu a oportunidade do Eldorado? Olha, você me falou, ele foi de 86, né? Quando nós compramos a área, juntamos lá com um primo meu, o Machadinho, que é da Incorplan, nós compramos a área em 86. A Tropical já tinha 10 anos de atuação. Ah, legal. Mas já atuava em desenvolvimento ou ainda estava só como imobiliário? A gente já tinha comprado um loteamento pronto, que foi a Vila Galvão. Então a gente já estava iniciando essa parte de empreendedorismo de urbanismo, só que não tínhamos desenvolvido, tínhamos comprado um loteamento pronto. Uhum. E aí teve a oportunidade de comprar essa área e tivemos uma feliz ideia, aí, juntamente com a Lucy e o Chibiu, o Luiz Fernando, de pensar nesse bairro planejado, naquela época, né? E Lucy, a gente até estava conversando um pouco aqui antes de onde que veio essa ideia, hein? Qual que é o tamanho da área lá original, você sabe? Tem 340 mil metros quadrados. 340 mil metros quadrados. E de onde que veio a ideia de pegar essa área e transformar em um bairro planejado, fazer esse desenvolvimento com esse conceito? Então, na época eu já tinha, assim, uns 12 anos de formado, mas tinha experiência em fazer muito edifício, né? Mas tinha pouca experiência de urbanismo. Você projetava para empreendimentos que fora da Tropical também? Fora, porque eu também, antes eu era funcionária pública, fiz muita obra para o governo, né? Uhum. E lá eu tive muito contato com os empreendedores, com os donos das construtoras, então fazia muito edifício, né? Uhum. Fiz muito prédio de apartamento. E na época eu fui atrás do meu professor, que era uma referência em urbanismo. Eu falei assim, olha, não ensinou na escola, vai ter que ensinar agora. Brincadeira, mas eu fui lá conversar com ele e falar sobre a ideia da gente e tudo. Aí foi quando nós fomos estudar as leis, e tinha uma lei, estava começando a lei do PDU, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano, um plano diferenciado, uhum. E que você poderia fazer um urbanismo diferente do convencional. Você não precisava de ter lotes convencionais, você podia ter áreas, né? Então, na verdade, nós fizemos a primeira empresa que usou, na prefeitura, até eles gostaram muito na época, que foi o primeiro projeto feito dentro dessa lei, foi o Eldorado, né? E a ideia era fazer um bairro planejado, já pensar em tudo que teria aquele bairro, e dentro dessa lei, que era assim, que você poderia verticalizar em áreas que normalmente não teriam uma legislação 100% definida. Uhum. O PDU era para isso, para você fazer projetos diferentes. Uhum. Aí você submetia à prefeitura e Aí a prefeitura analisava junto com o trabalho, né? E aí, em cima da lei, nós fomos criando esses espaços, né? E aí isso foi 86, quando fechou a área, foi desenvolver projeto, aprovar o primeiro lançamento.
Nós tivemos o projeto aprovado em 1990. Eu não vou conseguir te precisar, mas de 90 até o primeiro lançamento ainda deve ter demorado aí uns 2 anos, que foi o Turmalinas. Né? Acho que uma coisa bacana para a gente dizer do projeto diferenciado é que ele permitia uma taxa de ocupação menor do que o convencional da cidade. Era 35%, né, de taxa de ocupação. Não é isso? Não. Na verdade, era 1,5 vezes a área do terreno. Normalmente era 2, 3 vezes a área do terreno, né? E ali tinha algumas exigências, né? Acho que você queria falar o seguinte: para fazer o urbanismo, você tem que usar 35% de área institucional, entre sistema viário e área verde. Aí, nesses 35%, você era obrigado a deixar, isso dentro da Lei 6766, que até hoje assim, 20% tinha que ser de sistema viário e 15% de área verde institucional. Então, o que aconteceu lá? 15% de sistema viário, não é 20, não? 20. É 20? 20. É 20. E 15%, é 15%. E aí, o que aconteceu lá? Lá nós gastamos só 12% de sistema viário. Então, o que nós negociamos na prefeitura na época era, assim, já não ia ocupar mais, mas a gente ia transformar aquela sobra em área verde. E por isso que o Eldorado tem muito mais área verde do que qualquer lugar. Entendi. Não tem outro bairro aqui em Goiânia, porque que eu saiba, não tem, que tem tanta área verde quanto o Eldorado, né? Naquela época a gente não estava na moda falar em sustentabilidade, não, mas a gente já fez a prática. Já fez a prática, sim, né? Aliás, uma parte, a Tropical sempre na parte de sustentabilidade teve além do tempo, né? A gente sempre quis implementar coisas que não eram obrigatórias, mas a gente já julgava que seria interessante e muito bem aceita para a população. Bom para o projeto, bom para a sociedade, para a população. Porque eu não sei se é a opinião do Paulinho, que eu sou arquiteto, ele é que o idealizador dos empreendimentos, assim, nós fazemos juntos, né? Mas eu acho que quando você faz uma coisa boa, que é boa para a natureza, ela é mais fácil de vender. Eu acho. Eu acho que o mercado recebe com muito mais carinho, recebe mais, sabe? Eu sinto assim que... O mercado reconhece, né? O mercado reconhece. Tem uma aceitação melhor. E aquele moço lá de cima também. Sem dúvida, sem dúvida. Essa interferência aí a gente não pode negligenciar, né? Agora, de onde que veio a referência? Você estava comentando comigo aqui agora há pouco. Sim. Quando eu tinha uns 2 anos de formada, eu vi um primeiro lançamento em São Paulo. Naquela época, a Tacaoca, era Albuquerque e Tacaoca, né? Que depois foi a que virou Alphaville, né? Que virou Alphaville. Para quem não conhece a história, né? Exatamente. Mas eles também fizeram verticalizações, fizeram incorporação vertical. Isso. Né? Então, essa incorporação em São Paulo, que com certeza, se eu tenho 50 anos de formado, foi mais ou menos esse tempo que eu fui na inauguração, no lançamento, na inauguração lá em São Paulo, do primeiro vertical deles, que tinha todos os equipamentos que você podia imaginar, que era um clube. Eu fiquei fascinado com aquilo. Coincidiu com o pensamento do Paulinho, que era aquilo também. Ele falou, nós temos muito espaço, então vamos explorar esse espaço. Eu falei, nossa, eu vi um negócio que tem tudo a ver. Eu vi um projeto lá que tem tudo a ver, né? E eu tinha, assim, ficado muito realmente encantada com aquilo. E nossas ideias ali, né? Juntamente com o Luiz Fernando, né? Eu me lembro que nós chegamos lá na área, você com o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando viu aquela área lá, falou, aqui, aquela ideia dos condomínio clube é aqui que você tem que fazer, né? E aí cresceu a ideia. E foi muito bacana, porque eu fui lá para convidá-lo para fazer o projeto, já que eu não tinha essa experiência. Eu falei, não,
Eu fui, modéstia à parte, eu fui boa aluna. E aí ele falou assim, não, se você faz arquitetura, você faz urbanismo. Não tem muita diferença. É você olhar de cima para baixo, assim, ó. Você vai ver ali e olhar de baixo para cima quando você vê a arquitetura. Então, nós vamos fazer isso juntos. E aí, nós fizemos juntos o projeto e foi muito gratificante, né? Muito bom. Logo em seguida, pouco tempo depois, nós adquirimos a área lá do Granville, que é uma área adjacente, assim, e Não fazia parte dessa área inicial que não, vocês são falaram. outros empreendedores, a gente estava, mas eram outros empreendedores, mas os arquitetos, por sorte, da Tropical, eram os mesmos arquitetos, que aí nós conseguimos pensar nos dois empreendimentos, entendeu? Para Que valorizar os hoje é dois. muito harmônico, né? Assim, apesar de serem Porque áreas você separadas. protege os dois com o sistema viário e a proteção que você consegue com o urbanismo é muito grande, né? Então a gente teve a oportunidade de poder fazer isso lá. É, A gente acabou, assim, interligando o sistema viário e ficou, de fato, muito harmônico, né? Uhum. Eram grupos empreendedores diferentes, mas a Tropical fazia parte dos dois grupos. Então, nós tivemos, de certa forma, essa liderança no desenvolvimento dos projetos dos dois grupos e, por isso, conseguimos fazer naquele formato. É, muito bom. Gente, eu já estou aqui, assim, viajando e imaginando como que deveria ser naquela época vocês olharem lá uma área daquela, Goiânia como era, assim, o próprio desenvolvimento da cidade e tudo, e vislumbrar um desenvolvimento de bairro planejado vertical. O quão desafiador foi isso, assim, e assim, esse ímpeto empreendedor de falar, vamos fazer e vamos criar aqui um bairro para a cidade e tudo, porque certamente não foi uma jornada fácil, né, assim, exigiu muita coragem, muita ousadia de vocês nesse desenvolvimento, né? Na verdade, é muita ousadia. Chega até a ter um pouco de irresponsabilidade. Mas acho que o empreendedor, se não tiver um pouco de responsabilidade, acaba não fazendo Não coisas faz. inovadoras, Coragem, né? E na época ainda tinha a gente tinha uma dificuldade que era funding. Dinheiro de financiamento para a venda de apartamento não tinha. Esquece. Lá em São Paulo tinha lá a Rossi, que tinha o Plano 100. O Plano 100, e nós desenvolvemos alguma coisa similar aqui que chamamos de Plano Lar. O primeiro condomínio que nós lançamos é o Turmalinas, foi junto com a EBM, né? E o cliente pagava em 100 parcelas, sendo que pagava 8 de entrada, 42 até a entrega das chaves, e 50 pós-chaves, tudo bancado pelo grupo empreendedor. Então, a gente tivemos que juntar muita gente para a gente poder bancar e fazer isso acontecer, né? E dava quanto tempo de obra, mais ou menos, geralmente, essas obras nesse Era período? em torno de 36, 40, 42 meses, né? A obra era 36, mas a gente lançava e começou a construção 6 meses depois. Então tinha um período de poupança ali e depois a obra era feita em 36 meses. Porque eram vários prédios, né? Vários edifícios no mesmo condomínio. O Turmalinas são 5 torres. E a gente ia entregando elas, tinha um cronograma de entrega e já ia entregando da medida que ela ia ficando pronto. Entendi. O canteiro de obra dava para outra rua e tinha a entrada social que já começava a operar com o primeiro prédio, o segundo, e assim sucessivamente até no último. E aí depois do Turmalinas vieram os outros projetos, já na parceria com Ingel, Dinâmica e Moreira, CMO hoje, mas Moreira Hortência da época. Era Moreira né? Hortência. No caso lá da EBM, nós lançamos o primeiro em conjunto, né, com co-incorporação, mas o Elbo na época ficou meio desanimado da velocidade de venda. Então, no segundo condomínio que era para lançar, ele falou, não, eu quero dar um tempo. Falei, nós como empreendedor e como terrenista, aqui nós não podemos esperar. Então, vou procurar outra alternativa. E nessa época eu procurei e acertamos com a
com a CMO, que era a Moreira Hortência, a Engel e a Dinâmica, para que a gente iniciasse o processo. E acertamos com eles que cada um faria uma tipologia. Então, nós lançamos 3 condomínios simultaneamente. Um com 54 metros, com a CMO, um de 63 metros com a Engel, e um de 74 metros, ele tinha uma diferença aí, mais ou menos 10 metros de diferença um do outro, para que não tivesse uma concorrência direta entre eles. E a Tropical, ela tinha 2 chapéus lá, como incorporado, como terrenista, como urbanizador, Tropical e Incorplan, e também tivemos o chapéu do incorporador. As incorporações, nós participamos de todas elas juntamente com cada um deles, das 3 incorporadoras. Mas você fala de terrenista, vocês estavam na posição de terrenista como desenvolvedores e donos do terreno ou não? A área foi fechada com alguma... A área, o loteamento, a parte de urbanismo era da Tropical juntamente com a Incorplan. Então a gente tinha permuta por área construída, e ao mesmo tempo era um incorporador. Então a gente tinha as 2 figuras ali. Entendi. Eu tinha 3. Você era como projetista também. A Lucia, ela sempre teve o escritório dela, que é o Projeto A, mas sempre foi sócia da Tropical, apesar que ela nunca trabalhou lá. Mas ela... Trabalhei lá, sim. Trabalhou fazendo projeto, mas não diretamente que não, né? Entendi. E o que era... Como que eram esses estudos na época, assim, para tomar a decisão de tudo isso, definir tudo isso? Porque, assim, hoje em dia a gente tem um monte de dado, tem pesquisa de mercado, tem uma série de informações ao nosso favor para poder definir uma tipologia de um produto, fazer estudos arquitetônicos, pesquisar concorrentes, enfim... naquela época, né, obviamente, a realidade era outra. Como que era esse cenário e essa decisão de, vamos fazer 54, 60 e poucos, 70 e poucos metros, por que não aumentar, por que não diminuir, enfim, como que era o trabalho de vocês? Os primeiros empreendimentos, nós fizemos pesquisa. O Turmalinas, o primeiro que nós fizemos lá com a EBM, que tem 73 metros quadrados, foi feita uma pesquisa e nós identificamos que seria o mais assertivo. Apesar que não era uma pesquisa fácil, porque você não tinha referência na cidade de condomínios clubes como a gente tem hoje. Mas foi apresentado o projeto na pesquisa, e a pesquisa deu relativamente boa, deu viabilidade, né? E os outros que vieram depois, aí o mercado era quase que o nosso patrão, o nosso balizador, né? Se vendia mais o 54, que era a tipologia da CMO, a gente avançava mais que o 54. Se o da Engel avançasse, a gente ia com ele. Então, aí o mercado é que foi nos balizando até a conclusão. Que aí já estava com a bola rolando, já estava com a barriga no balcão ali, já sentia a temperatura. Aí a nossa pesquisa era o dia a dia, né? Normalmente a gente tinha lá uma velocidade de venda de 20, 25, às vezes 30 unidades por mês. Tinha também, é claro, períodos com mais dificuldade, porque essa conclusão dos 20 condomínios, que tem 70 prédios e em torno de 5.200 apartamentos, foi uma epopeia aí de 17, 18 anos. Então, o mercado foi nos ensinando, né? Sim. Me fez lembrar, sabe o quê? Que naqueles primeiros lançamentos, nós fizemos a sacada da sacada. Você lembra disso? É o balcão, né? Que é aquele, porque assim, se abra... aquela sensação de sacada, só com uma janela não ia dar, né? Nos apartamentos menores. Então, o que é que nós fizemos? Eu me inspirei muito naquelas janelas da arquitetura colonial lá de Minas Gerais, que tem aquelas... São umas portas, né? Eu gostava muito de Ouro Preto, me lembrei. São umas portas que você abre, e ela já é
não tem sacada. Aham. Você só abre a porta, o vidro, e ela já tem uma proteção. Então ele chega lá na frente com aquele vidro maior, que normalmente não é uma. Né? E isso fez, na A época. sensação da sacada. Então a gente falava que era Sacada a da sacada sacada. da sacada, e que todo mundo achava aquilo maravilhoso. Porque um apartamento pequeno não tinha condições de ter uma sacada, né? Mas a sensação de sacada e aquela vontade de chegar e ter aquela liberdade de ver a paisagem, ele tinha, né? Lembrei de uma coisa aqui que é um diferencial que a gente fez na época, que é a coleta seletiva Ah, sim. do lixo, dos resíduos, o bairro inteiro. Ó. Assim, ó, cada andar de todos os prédios, ele já tem um espaço reservado para a coleta seletiva. E lá embaixo de cada prédio tem também o lugar para seletividade, para botar os containers, né? Uhum. E a gente fez um incentivo para criar uma associação do bairro, que eu acho que é uma das características de bairro planejado, é a gente induzir e ajudar a sociedade que está ali, os moradores, a se formarem numa associação, a se juntarem numa associação para que possa fazer as coisas funcionarem. Então, Direcionar um pouco mais essa. E uma das causas que a gente tinha e pegamos desde o início era a coleta seletiva, que eu acredito que deve estar funcionando até hoje. Precisa até de depois dar uma checada, né? Mas e além disso, que eu acho que isso é uma característica do bairro planejado, é que a sociedade ali, estando organizada, tem o poder de reivindicar. Então, agora, há poucos dias, as praças lá tiveram uma movimentação da prefeitura porque a própria associação tem poder de chegar na prefeitura e solicitar. Uhum. Não é? Lá todas as praças, todas as áreas públicas foram implantadas por nós e entregues para a prefeitura. Ah, muito legal. Sim, tem uma coisa também que foi inovador na época, que não era norma, era que você tinha, para você medir a água, antigamente, assim, os prédios, você pegava a água, dividia pelos condôminos e quem gastasse mais ou menos, pagava do mesmo jeito. E não tinha como, o menino não tinha essa medição, entendeu? Medidor Aí individual. gastava muito mais água, porque como o outro falava assim, o outro vai pagar também, e gastava muito mais água. Ainda não tinha naquela época essa tecnologia até, não. né? Não, tinha. Não, é claro que tinha, mas não era usual Não era ter usual. hidrômetro individualizado. Isso. E nós começamos lá. Nós começamos e depois virou norma. Depois que aí virou lei. O interessante do que eu tô... Só lembrando que, só para não esquecer, duas coisas que viraram lei dentro desse projeto. Nós aprovamos um projeto de paisagismo, que foi a Suzy que fez, de todas as praças, e fizemos as praças, né? Depois que nós fizemos, foi obrigado a aprovar projeto de paisagismo por muito tempo. Lá quando você fazia um projeto dos edifícios, não, dos urbanismos, né? Foi obrigada a fazer o projeto A prefeitura exigiu o projeto de paisagem. Falou, mas a gente ensinou aqui como é que faz e tudo. É isso aí. A inovação tem que virar lei, né? Virou lei. É isso aí. O que eu tô refletindo aqui sobre, né, tudo isso que vocês estão falando e ouvindo é que a quantidade de inovação que teve nesse processo, e isso nós não saímos nem da primeira página do livro do bairro, vamos colocar assim, né? Porque estamos falando tudo lá da fase inicial, enfim. O processo de PDU, que foi a legalização do bairro, a coleta seletiva, o condomínio clube, a sacada da sacada, a medição individual, enfim, olha a quantidade de itens de inovação e de característica, né, que vocês foram dando ao bairro para que ele tivesse uma identidade, para que tivesse uma característica única e que isso fosse criando essa força, porque obviamente tudo isso vai refletir em vendas depois, né, de criar esse conceito em torno do produto e tudo, e gerando essa força em torno do projeto, né, muito bacana. Exatamente. E assim, quando no nosso stand lá, no lançamento, nós fizemos uma maquete do bairro. Então tudo isso aí que você está vendo nessa foto aí,
como está, não exatamente como é os edifícios, mas a gente tinha lá os edifícios fakes lá que nós colocamos, mas a maquete já retratava naquela época o que ia acontecer. Muito bom. E olha... Esse livro é de que ano? Você sabe? Não sei, mas esse livro já deve ter, porque nós terminamos lá a construção do bairro, já deve fazer uns 12, 14 anos. Então, ele deve ter provavelmente uns 14 anos esse livro. Aqui está falando 2015, o tempo foi generoso com o Eldorado, e em 2015 está consolidado. Provavelmente deve ser mais ou menos dessa época. Então, pronto. Ô Clóvis, até se já quiser pegar ele aqui e fazer alguns registros, cara, pra gente poder subir aí na rede, acho que é bacana, já que já está liberado pelo Paulinho, né, da gente anunciar algumas coisas aqui. Uma coisa bacana que acho que vale a pena você colocar, a ideia de fazer o centro comercial, o shopping no meio do bairro, né? Se você não puxasse esse ponto, já estava aqui na minha pauta, essa parte, mas já pode conduzir. A gente definiu no projeto de urbanismo. Quando a gente estava fazendo o projeto de urbanismo, você define área residencial, área comercial. Então, o que a gente pensou? Nós deixamos uma das quadras, que a gente chamava de quadras, que são quadras mesmo, para o centro comercial, onde a gente tinha intenção, a gente achava que era no futuro até maior. E fizemos até com menos tempo o shopping center. Que aí já foi um outro projeto. Esse eu fiz de parceria com um grande amigo, arquiteto que faleceu já tem algum tempo. Esse que foi um ícone aqui, que era o Tadeu Batista, eu gosto de lembrar dele. Nós fizemos juntos esse projeto, porque ele tinha muita experiência em shopping center, né? E nós fizemos, na época, assim, no lugar que já estava projetado. Foi aprovado na prefeitura as áreas de praça, as praças foram projetadas, que foi essa paisagista, a Suzy, e os dois edifícios. Uma outra coisa também, que eu estava tentando lembrar aqui, tem mais um item, lembrei. Na época, assim, quando a gente estava fazendo o segundo ou terceiro edifício, tinha um rapaz, infelizmente eu não me lembro o nome dele, mas ele fez um trabalho muito bacana, não sei se você vai lembrar, de acessibilidade. Por quê? Ele é um rapaz, um engenheiro civil, que era deficiente físico, ficou deficiente... como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Ele é uma pessoa tão querida assim, que eu nunca esqueci o que O pai dele foi presidente da Sinduscom, Ele foi colega da minha filha, assim. Mas eu tenho um carinho muito, porque ele falou assim, olha... Lucia, eu queria te falar que a lei que hoje fala que são 10% de inclinação para a rampa, ela é impossível de alguém subir com cadeira de roda sozinho. A lei nacional são 10%, mas eu estou lutando para fazer 8,33%, que é o que virou lei depois. E eu falei assim, então nós vamos fazer aqui já. Aí ele falou assim, nós quebramos, eu lembro que nós quebramos lá, acho que foi o terceiro, acho que esse segundo, nós já estava feita a rampa, porque tem uma diferença de nível para você entrar, né? Nós desmanchamos e fizemos com 8,33% que ele tinha pedido. Legal, assim, muito bom. Né? Bom lembrar. Então, assim, acho que foram muito aprendizado, assim, né? Que a gente teve naquela época. E como que era Goiânia naquela época, hein? Assim, o que era a realidade da cidade? Assim, não sei se vocês vão lembrar, assim, número de habitantes, por exemplo, e tudo, mas o que era... Porque certamente a cidade também mudou muito ao longo de todos esses anos. O que era... Não sei te precisar, mas eu vou chutar. Eu tenho a impressão que Goiânia naquela época devia ter 700 mil, 600, 700 mil habitantes. Não passava de 800 mil, com certeza. Mais do que dobrou, né? De lá eu não lembro, não. Mas... Hoje Goiânia deve ter em torno de 1,5 milhão. Não, é 1,3 milhão. Só o município de Goiânia. Eu claro que 1,400 e pouco. 1,400 e pouco. Porque o entorno tem mais 1 milhão. Mas é isso. Acho que só a cidade de Goiânia tem 1,400 e pouco. Região metropolitana já está com 2,5. Até se conseguir alguém pegar esses números aí pra gente, Goiânia em 90 e pouco, e Goiânia hoje, assim, pra gente ter esse paralelo, acho que é legal. Mas, e como que... Deixa eu só falar do shopping, que eu acho que a gente gostava muito de falar, que aquilo ali seria como se fosse um projeto
vertical, é um bairro vertical planejado, mas a gente queria que tivesse uma, 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 Chego. um aconchego, assim, Uma vida, uma vivência dos moradores. Então, esse shopping, que fica no meio do bairro, ele seria como se fosse uma cidade do interior, onde que tem uma praça, e as pessoas Vão pra teriam lá. que descer dos prédios sem usar carro e caminhar até o shopping. E é o que acontece lá hoje. As pessoas, para ir para o shopping, para ir para o supermercado, tá lá, para as atividades que tem, todo mundo atravessa a rua e chega, né? Muito bom, não, o conceito lá é fantástico, assim, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, porque realmente o bairro é diferenciado, né, assim, de tudo que a gente vê por E aí. estamos planejando para fazer a expansão do shopping. Aliás, já era para ter sido feito, mas dentro de 2 anos a gente deve fazer. E acaba que o comércio não se restringe só ao shopping, né, como que foi esse pensamento do próprio comércio de rua ali também, porque hoje é um comércio super desenvolvido, super pujante, tem tudo, né? A Avenida Milão, que é aquela que liga, passando pelo Celina Sim. Park, que chega até no Eldorado e no Granville, ali virou um shopping a céu aberto Um shopping também. a céu aberto. Virou tudo comercial. Porque nós temos 5.200 apartamentos ali, mais uns 1.000 que foi criado no entorno ali. A Brookfield construiu bastante. Depois você ainda tem o Granville, que tem 739 lotes. Então você tem uma população ali concentrada muito grande, né? Dá mais de 20 mil pessoas ali, né? Certamente. Por aí. Olha, 5.000, 6.000 apartamentos. 7 mil com Granville, mas quase. A 1 quilômetro, vamos pôr assim, a um raio de 1,5 km, deve ter uns 25 mil habitantes. É uma cidade, né? É uma cidade. Hoje se fala muito no novo urbanismo, que ele não é tão novo assim, mas fala muito da centralidade, né? Então, naquela época nós fizemos isso sem estar em moda ou com essa preocupação no mundo inteiro sobre esse novo urbanismo que é da centralidade, né? Então, é uma coisa assim de percepção mesmo, de lógica de um projeto de urbanismo. Você pegar essa centralidade e ser equidistante para todo mundo, e todo mundo ter acesso com facilidade, né? Hoje, em outra escala, se faz no... Pegando o gancho que o Lucy falou, em função de pensar nessa centralidade, dentro do shopping nós fizemos também um office. Então hoje nós temos lá o Plaza Doro Office, e que na expansão existe a ideia de se fazer mais um office, porque... É gestão de vocês ainda? É gestão. O shopping continua sendo nosso, do grupo empreendedor, e nós pretendemos fazer mais um office ali, porque nós já detectamos que tem necessidade, tem demanda para isso. Com a questão de moradia lá, certamente, né? E o que era, assim, como que o bairro e os empreendimentos, além disso que vocês já colocaram aqui sobre esses pontos de condomínio clube e tudo, mas como que se diferenciava do resto da cidade? Por exemplo, na ponta de vendas lá, o que eram os argumentos para a pessoa, principalmente lá no início, né? O bairro estava se desenvolvendo ainda, começando a surgir, na época lá do primeiro, com a EBM, depois os primeiros lá com as demais empresas. Argumentos e diferenciais que vocês se pautavam para a pessoa tomar a decisão e falar, nossa, vamos lá para o Eldorado, ao invés de comprar um apartamento, um imóvel em outra região já consolidada da cidade. E morar um pouco mais longe, um pouco mais distante. E o que justificava? Condomínio clube. Entendi. Tem qualidade de vida ali. Esse era o diferencial. E o afastamento entre os prédios. Olha, você não vai morar no setor Bueno, aonde que a janela do seu quarto você está vendo você está quase dentro cumprimentando o seu vizinho. Pedindo sal ali, pedindo... Então o mínimo de distância entre os prédios lá foi 10 metros, 10 né? metros, A maioria tinha 15 metros. Então, esse era o nosso grande argumento. Condomínio clube e qualidade de vida. Taxa de ocupação baixa.
Isso significa mais iluminação, mais ventilação para quem está morando lá. Diferente da onde que a cidade, quando está muito aglomerada, que a circulação do ar e a ventilação e iluminação fica mais difícil, né? Então, o conceito mesmo arquitetônico e toda essa concepção e esses diferenciais do produto foram bem relevantes aí no processo. Foi, exatamente. E a partir daí, a maioria dos empreendimentos que foram lançados também com esse conceito de muito item de lazer, de condomínio clube mesmo, né? Ah, muito bom. Acho que lançamos moda naquela época. Eu me lembro que uns 15 anos depois, uma empresa lançou, não lembro quem, nem não vem ao caso, né? Mas eu me lembro deles falar assim, o primeiro condomínio clube, eu falei assim, acho que eles não conhecem o Eldorado. Aí sempre vai ter, não é porque a gente não usava essa expressão de condomínio clube, a gente só falava que tinha muita coisa, muito espaço de lazer e muita área verde, né? Que não é comum no contexto urbano, mas da cidade assim, no centro urbano, você ter tanta área verde disponível. Claro, Era isso que fazia o projeto ser diferenciado, né? Muito bom. Gente, eu até solicitei aí pro pessoal que nos segue nas redes sociais para mandar algumas perguntas, né? E encaixando aqui ao longo do nosso roteiro, tem uma aqui que é de seguidor nosso. O que foram os principais desafios assim enfrentados nessa parte do planejamento e da execução do bairro? Aí eu estou falando trazendo aqui alguns pontos, né? Fechamento do terreno, né? Que vocês falaram que eram vocês e um outro sócio no negócio. E aí pegar essa área e eu fico imaginando assim, você fechar um terreno com a concepção de falar, olha, isso aqui nós vamos fazer um bairro planejado, vai levar lá seus, às vezes 20, às vezes 30 anos para poder ser estruturado e concebido. Acaba que tem que ter uma visão muito, né, alinhada e uma visão de longo prazo, né, no desenvolvimento do negócio. A própria definição do projeto, as burocracias na aprovação, a questão da infraestrutura, enfim, o que foram os principais pontos aí que vocês se lembram de desafios para colocar esse projeto de pé? Bom, a primeira coisa é que para comprar essa área eu demorei mais ou menos uns 3 anos. Essa área era do Eliasbo Faisal, da imobiliária Faisal, que é, assim, muito patrimonialista, né? E eu sentia que ele gostava muito de mim e queria fazer esse negócio. Mas ele, toda vez que a gente chegava num valor que ele estava pensando, ele subia. Ele subia, né? Um pouquinho. Então nós demoramos uns 3 anos para comprar essa área. Porque a gente, apesar de não ter ainda a tipologia vertical do bairro planejado, mas eu gostava muito dessa área. Era lá no final do Celina Park, aquele topo do morro, lá no lugar mais alto. Bonito. Então eu falo, aqui dá alguma coisa muito especial. Ainda não tinha concepção, mas a gente sabia que era uma coisa boa. O segundo desafio era o momento econômico, né? Porque você não tinha financiamento para, como a gente tem hoje, de apoio à produção. Então nós tivemos que criar um plano similar ao Plano 100 lá em São Paulo, que foi o Plano Lar, para que desse a possibilidade da gente parcelar os valores para os nossos compradores. E a outra coisa é que, como é um bairro concentrado, o custo da infraestrutura dele, que foi feito 100% por nós empreendedores, é uma infraestrutura mais pesada. Imagina, água, para servir 5.200 apartamentos, e a gente já tinha que planejar naquela época, nós tivemos que fazer uma adutora lá do Jardim, lá do Jardim Atlântico, tem um CR lá, e de lá nós fizemos uma adutora para abastecer lá. Parte de galeria, tivemos que fazer 100% da parte de água, esgoto, galeria, a parte de elétrica, né? Parte de eletrificação e levar investimento pesado. E levamos tudo para atender o primeiro condomínio. Então isso foi um peso, né? Foi um dos desafios que nós tivemos.
Tem um desafio que hoje é muito mais simples, que hoje você consegue, com a tecnologia, com a informatização, né, que não existia naquela época, de se deixar um projeto como se fosse real. Às vezes você olha e você não sabe, você tem que prestar muita atenção para ver se não é real, ou se é uma foto ou se é uma imagem. Naquela época você não tinha essas soluções. Apesar que você lembra, nós fizemos uma maquete, não era tão realista quanto a gente faz hoje. Fazia uma maquete e era tudo muito artesanal e demorado, tudo demorava, né? E os estudos, assim, não era hoje que... Hoje, com a informática, você faz uma planta, assim, em 2 segundos você muda. Naquela época, você fazia o desenho e quando tinha que fazer uma alteração, era nanquim, tudo... Era papel vegetal naquela época. Papel vegetal, à mão e assim... Eu recordo com muito carinho dessa época, que eu acho que era mais bacana do que agora. Sinceramente. Tudo é bom, cada coisa no seu tempo, né? Muito provavelmente você pegar a turma de hoje e falar assim, vão desenhar à mão. Ninguém sabe. Teve um momento na escola de arquitetura que era proibido falar em computador, né? Nós somos... tinha um escritório na oficina de projetos, que era só professores que tinham lá. E quando nós informatizamos ali, que o Tadeu Batista começou, ele era muito meu amigo, falou, vamos informatizar também. Aí todo mundo ficou horrorizado. Isso vai estragar. Lá na escola não podia falar disso. Hoje, se não souber AutoCAD, não passa. Passa de ano. Vamos lá, gente. E o que são as diferenças, né, assim, do pensamento inicial de vocês e aquilo que acabou acontecendo na prática? Muito provavelmente, né, imagino eu, se não tiver também vocês me corrijam, tiveram ajustes aí a ser feitos ao longo do caminho, né? Vai desenvolvendo o bairro vai acontecendo, a vida urbana muitas vezes não acontece da maneira com que a gente projeta, enfim, o que na visão de vocês foram as principais diferenças? Nossa, lá atrás eu concebi, eu imaginei que fosse ser dessa maneira, mas aí depois o bairro se comportou de uma forma diferente e a gente acabou ajustando, sei lá, tipologia a gente não imaginava que ia ser de tal forma, mas aí depois a gente acabou seguindo por esse caminho. Tiveram elementos dessa toada aí? Eu vou lembrar de uma que as quadras inicialmente elas eram de 20 mil metros quadrados. Uhum. E depois nós chegamos à conclusão que daria condomínios muito grandes e nós preferimos dividi-las. Aceita mais água? Aqui tem. Aí nós dividimos as quadras para fazer de 10 mil metros e diminuímos a quantidade de apartamento por condomínio. Uhum. Então, acho que isso foi uma das coisas que foi uma evolução. A gente achou que, por exemplo, o Turmalinas são 300 e poucos apartamentos no mesmo condomínio. Uhum. E a partir de um determinado momento, nós dividimos as quadras e fizemos condomínios com 180, 200 apartamentos. Nós diminuímos a quantidade de apartamentos por condomínio. A gente achou que era uma das condições melhores. E evidentemente que o prédio, os apartamentos foram evoluindo, né? Sim. Então, é isso que eu queria falar. E assim, até a parte de lazer, ela vai evoluindo. Hoje... a gente faz muito condomínio horizontal. Se não tiver um beach tênis, você não vende. Uhum. Mas então, assim, vai evoluindo porque vai mudando. E também depende muito, assim, do síndico, quem está administrando o condomínio, porque aí se ele tem um pensamento mais para um lado, ele tem equipamento que dá mais certo, outro que dá menos certo. E outra coisa também, que no final a gente, no começo era difícil você deixar tudo equipado, depois foram equipando, né? Paulinho, não sei se você lembra, assim, no começo a gente, não era comum você dar mobiliário entregado. Hoje você entrega... Geralmente os condomínios, na hora que recebia, tinha aquele o valor de implantação ali, do enxoval, né? De montagem do condomínio. Isso. Então, assim, foi evoluindo, assim. E o tamanho também, né, Paulinho? O terreno, o lugar foi mais sendo procurado e o tamanho dos apartamentos foi mudando. Uhum. Eram apartamentos maiores, né?
tô lembrando aqui que uma coisa que evoluiu nesse processo aí no tempo foi que os primeiros condomínios, ele não tinha subsolo. Ah, sim, Não dava para pagar a conta, né? isso, O subsolo saía do orçamento. da conta para fechar a conta ali. Mas do meio para frente, aí o bairro já estava Mais já tinha sido consolidado, né? tinha um reconhecimento de qualidade de Ganhado vida, valor. já tinha ganhado valor e a partir dali nós chegamos no índice máximo, que era 2 vezes a área. Duas vezes. E ainda poderia fazer as varandas. Então a gente Isso. chegava em 2,1 e aí nós começamos a fazer também Mas no começo era o quê? Vaga ao tempo ou fazia sobressolo? vaga ao Vaga ao tempo tempo no térreo. e a grande parte deles também depois cobriram Colocava a cobertura. fez a cobertura, exatamente. Entendi. Então essa foi uma evolução. Muito Então, bacana. tipologia do apartamento, estacionamento no subsolo, que Tamanho dos foi a terrenos. evolução, tamanho do terreno que diminuiu. Agora, fora isso, eu acho que tá moderno até hoje, Tá né? super moderno. Tá sequencial. Tá super moderno. eu sou Tá fã ali, do bairro. tá ali ainda com a qualidade de vida. Eu acho que uma coisa que vocês acertaram muito no urbanismo foi colocar entre todos os prédios existe uma praça, né? Isso. Você não tem nem um prédio que não está ligado a uma praça. Eu me lembro direitinho como é que foi feito isso. Eu lembro que eu estava sentado lá no grupo 4, o Luiz Fernando falou assim, você tem a mão mole, mulher tem a mão mole, vai fazendo assim do jeito que você acha. Eu peguei e fiz umas curvas assim, isso! E aí nós fomos criando, porque como tinha muita área verde, nós fomos criando área verde entre cada um deles. Então, entre cada bloco desse, além da distância entre eles, ainda tinha distância entre um condomínio e o outro. Né? Então isso até conecta com um ponto que eu anotei aqui, que era, assim, eu entendo que você tem que ter uma visão de futuro muito apurada para poder desenhar um bairro como esse, projetar o urbanismo, porque assim, depois da implementação, você tem muita interferência ao longo do caminho, né? Tem. Com questão da mobilidade urbana, questão de transporte público, os próprios serviços do poder público, retirada de lixo, enfim. Então, você tem, na hora que o negócio ganha vida ali, a coisa, ela, né, assim, se comporta de uma maneira que exige muito do bairro estar bem projetado, estar bem planejado para que isso ocorra de forma fluida. Como que era essa visão na época, de lá atrás, olhar para frente e pensar, nossa, aqui nós vamos fazer as avenidas nesse ponto e fazer todos esses... Essa é a obrigação do urbanista. Se ele não fizer isso direito, você vai viver até a época que eu estou vivendo agora e o Luiz Fernando, para alguém cobrar. Então a gente acho que tem que pensar bastante. E a gente, o arquiteto, ele sonha, né? E o Paulinho tem uma característica muito bacana, assim, sabe? Que ele sonha junto, entendeu? Você não viu ele falar que aqui dá uma coisa bacana? Ele não podia falar. Meus irmãos falam que eles me ajudaram a formar, porque eu formei primeiro. Mas é mentira, só porque eles me ajudaram a pegar umas arvrinhas assim lá no meu projeto tese, eles falam que me ajudaram a formar. A gente é um pouquinho de arquiteto. Aí todos eles acham que... Aí a segunda geração acha que é arquiteto também. E aí é bom. Vai construindo junto. Aí você sonha junto, né? Mas o Paulinho tem essa característica. Eu me lembro do Orion, assim, só não te contei, não, mas eu lembro quando nós fizemos aquela maquete que foi subindo o prédio, eu assim, ele é louco, meu irmão é doido, mas tá aí, né? Se a gente não sonha junto, se tem alguém para sonhar junto, viabiliza. Muito bom. Então, o Paulinho tem essa característica de querer, né? Acho que é um pouquinho arquiteto, mas no final, a última palavra a gente dá. Sem saber. E tem esse arrojo, né? É engraçado, porque assim, a gente não se conhecia pessoalmente, mas sempre que eu já ouvi as histórias e tudo, a referência que mais me passaram do Paulinho foi essa, assim, de arrojo, de ousadia, de ter visão, né, à frente do tempo, enfim, isso é muito, muito bacana. E pela própria história do bairro dá pra gente entender um pouco disso, né? E
E o Eldorado acabou, assim, dando inspiração para outros, né? Você Nós comentou. temos lá o Parque América, Uhum. que nós falamos agora mesmo em Aparecida, que o Antônio Carlos, meu irmão, que ele é que é o diretor lá, o Ele que criador, lidera lá. ele que lidera, ele que criou toda essa situação, mas é muito, muito bacana lá. Assim, É a mesma filosofia. mesma filosofia, uma qualidade de vida muito boa. Criamos um parque Central, né? aonde os condomínios clubes também estão de frente para eles. Então, com a qualidade de vida fantástica. E temos também COSAD, que é um projeto que aconteceu até antes do Eldorado, que é o Goiânia 2. Goiânia 2. O Goiânia 2, que foi feito, idealizado lá pela Encol, ele tem um urbanismo muito bacana também. Tem sim. Excelente. Então, nós juntamos um grupo, compramos lá da massa falida da Encol as projeções do bairro, parte dos lotes também unifamiliar, e estamos implantando lá hoje. Uhum. Aí, o Antônio Carlos, que liderou o processo lá, nós perdemos lá uns 300 lotes, mas fizemos um parque lá, né? Uhum. E um lago. Então, acho que foi os 300 lotes perdidos. Mais bem pago, porque acabou dando um up. Valorizou muito a região. Um up no bairro. Não, e hoje é muito bem frequentado. Muito bem frequentado. Então, valeu a pena a gente ter sacrificado 300 lotes em prol da melhoria do bairro como um todo. E o próprio Eldorado tem a extensão lá do Eldorado Park agora, assim, né? Que é numa outra região, mas que vai criando essa tônica dessa continuidade do desenvolvimento do bairro. Exatamente. O que nós fizemos lá? O mesmo grupo empreendedor, né? E lá foi aonde que teve aquela invasão, teve morte na época, foi na retirada do pessoal lá. Parque Oeste Industrial. Parque Oeste Industrial. E logo depois que foi feita essa retirada, que teve morte lá, nós fizemos uma parceria com os terrenistas lá. Uhum. E construímos um parque lá também. Então a gente sempre gosta de levar, tipo assim, uma gentileza urbana para a cidade, a gente gosta de doar alguma coisa para que o benefício seja para o entorno todo, mas também para o empreendimento. Então, nós mudamos a cara lá onde que a gente chama de, que é o Parque Oeste, que é o Eldorado Parque, né? Uhum. Depois do parque construído lá, parque que tem 118 mil metros quadrados, é um dos grandes parques de Goiânia, que é a maior, talvez uma das maiores reservas de Buriti que tem lá, na cidade. Então é lindo. Daí mudou tudo aquela cara da região, né? O parque do Eldorado, o tradicional ali, foi desenvolvimento de vocês também? Não, o Eldorado, ele tem a parte que é parque dele, são praças que estão entre os edifícios. Ah, tá. Então, todos os edifícios faz divisa com uma praça. Que é um parque, na verdade. Que acabou assim, algumas conectas uma com as outras, né? Então o pessoal hoje tem mora... Tem passagem de pedestre, virou... integram um com o outro, né? E vão fazendo as circulações no bairro todo. As pessoas, para sair do apartamento, ele não precisa de ir pela rua para chegar no shopping. Ele pode vir por dentro das áreas verdes, das praças, que conecta tudo. Então ela está toda conectada por via de pedestre. É até interessante, a gente falando sobre o conceito do produto, uma das pessoas também que mandou comentar pra gente, ele falou que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha ouvido, né? Ele falou, nossa, quando eu ando ali no Eldorado, eu me sinto meio que em Caldas Novas, assim, acho que por essa característica de condomínio clube, avenida larga, enfim, é um negócio que o perfil dos condomínios, e isso é um ponto que eu acho interessante, porque assim, você estar numa cidade como Goiânia, que tem toda essa dinâmica de vida agitada,
essa correria que a gente já tem aqui hoje, né? A cidade hoje é muito dinâmica. E de repente um bairro trazer essa tônica, porque Caldas traz isso pra gente, Exatamente. né? De, nossa, momento de descanso, relaxamento e tudo. E aí de repente o bairro trazer essa lembrança para uma pessoa que convive ali é muito interessante, né? Eu tenho a impressão que a relação que ele deve ter feito é porque é por conta dos condomínios em Caldas Novas também ser áreas grandes e ser condomínio clube. É mais clube ainda, né? Mas como os prédios estão distantes uns dos outros, a gente tem essa sensação. Então, interessante. E teve algum tipo de adaptação que vocês tiveram que fazer no projeto original ao longo do desenvolvimento do bairro? A gente fez o projeto assim, mas aí na hora do desenvolvimento a gente teve que mudar alguma coisa? É que uns 2 anos depois que foi o Granville, mais ou menos, não foi? 3 anos, não me lembro. Mas assim, como a gente não sabia desse terreno ainda, né? Como nós fomos fazer, nós conseguimos ainda, lá dentro da prefeitura, ampliar essa... Porque são 2 avenidas que cortam, assim, né? E normalmente o urbanista tem essas 2 avenidas principais, assim. E aí, né, a parte que vai até o Granville, nós ampliamos, só isso. A única coisa que nós fizemos, né? Mais uma. E mais uma, que compramos uma parte de uma outra área, né? Não, mas não é essa que eu ia falar, porque isso aí faz parte dos 340 mil metros. É que na divisa, para fazer, na aprovação do shopping, eles pediram para fazer um binário passando entre o Eldorado e o Celina Park. Foi. Para fazer um binário ali, para ter uma circulação melhor. Então, abrimos a pista dupla para chegar na portaria do Granville e criamos aquela outra. Foi verdade, eu tinha esquecido isso. O resto tudo foi. O resto foi assim. Eu falo que o arquiteto fica feliz quando o projeto fica melhor, a execução é melhor que o projeto, entendeu? Porque a gente imagina tanta coisa e fala assim, mas o empreendedor depois vai isso, vai aquilo. Lá não, lá assim foi tudo acima, né? Eu tive só essa sensação quando eu fiz um projeto lá do Tocantins, que eu participei do projeto, quando nós terminamos de inaugurar o Palácio do Governo, assim, que eu fiz o projeto, aí quando eles acenderam as luzes, eu falei, não, a obra é muito mais bonita que o projeto. Então é muito gratificante quando você... É ruim quando alguém vai lá e muda tudo que você fez e que, sabe, que acaba com a característica daquilo que você pensou, porque a gente pensa muito, né, na hora de fazer. Claro. E o importante, assim, a gente pensa, como eu fui crescendo junto com a empresa que eu faço parte também, sempre fiz parte, eu sempre tive essa preocupação do custo ali. Tem que preocupar, tem que ser bom, bonito e barato, não é isso? Isso mesmo. Acho que uma coisa legal, assim, que é nessa evolução dos bairros planejados, porque nós estamos falando de um bairro planejado vertical. Sim. Mas nós já fizemos vários outros bairros horizontais, de condomínios, né? E a gente tem uma pegada lá hoje, que a gente está falando que é da linha, que a gente está denominando linha aldeia, que é com uma pegada ambiental muito forte. Sim. E aí você podia explicar um pouquinho desse bairro planejado, horizontal, com a característica ambiental do Sueio. Explica um pouquinho, porque isso é fantástico. Isso aí, eu acho que é assim, acho uma das coisas mais bonitas que eu acho que nós fizemos lá nos empreendimentos da Tropical, né? Mas, assim, a legislação de Goiânia não permite, mas o entorno permite. Né? Que eu acho até que era o caso de... eu recebi um elogio, nós recebemos um elogio da secretária de Meio Ambiente da Prefeitura. Brasil. E ela ficou encantada. Eu tentava um momento de às vezes, rever algumas coisas, né? Porque o condomínio fechado, ele não tem a mesma visão, não pode ter a mesma visão de uma área aberta.
Infelizmente, a gente precisa de condomínio fechado, tá? Porque eu gostaria que não tivesse muro nenhum. Mas, Fosse tudo aberto. Que não tivesse necessidade de portaria. que não tivesse necessidade de portaria, que não precisasse de muro. Mas, infelizmente, assim, o poder público não consegue fazer isso ainda. Então, quem tem direito, quem quer e tem direito de fazer essa proteção, Claro. né? Mas esse que ele falou, que ainda não pode fazer em Goiânia, mas eu espero que um dia possa fazer sim, é que a gente pega a gente fez muito isso em todos os nossos projetos de segunda moradia, acho que em todos. O Aldeia do Vale ainda não, porque a gente não conhecia. Mas assim, como lá tem muita área de área verde, não existe. Nem no Eldorado tem a quantidade de área verde que tem No Aldeia. na Aldeia do Vale, né? Mas na segunda moradia nós conseguimos fazer isso, porque o que a gente fez? Então, teve um determinado tempo, tem quantos anos que nós fizemos aquele curso de permacultura? Deve ter uns 20. Não, não sei, talvez uns 15 anos. Uns 15? Não sei. Por aí. Acho que o primeiro foi o Aldeias da Serra, não foi? Não, o primeiro foi a Santa Branca. Ecovila Santa Branca. Foi com a Ecovila Santa Branca, a gente já tinha um projeto feito lá, quando nós tivemos conhecimento desse trabalho que é feito na permacultura. Uhum. A permacultura é um sistema de morar que tem dados, a maioria dos dados são sustentáveis. Uhum. Na verdade, tentam ser o mais sustentável, quase que 100% sustentável. Só que a sustentabilidade da permacultura, como ela tem que ser mesmo, é muito difícil, a gente não ia conseguir comercializar. Uhum. Então, a gente pôs um nome na época de Em Busca da Sustentabilidade, né? É isso que a gente fez um trabalho muito bacana, inclusive com a universidade. O que é a que a gente fazia lá? Nós criamos áreas verdes de captação da água da chuva. Então, todo lote urbano que você conhece, você faz divisa de um lote, tem um muro aqui, tem o outro lote cá. Aí você tem casa de cá, muro de cá, e o meio é um encontro dos dois lotes, né? Uhum. Com esse sistema, o que a gente faz? De 15 a 18 metros de largura de área verde, a gente tem uma área verde. Uhum. Como é essa área verde? É o jeito que Deus projetou a terra. Quem que é aquele que projetou? Ele foi fazendo, tem terrenos mais planos, mas você nunca vai ver um terreno, você nunca viu um terreno que ele é 100% plano, a não ser que você foi lá e fez uma terraplanagem nele, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá na natureza e falamos assim, ela é sábia, né? Pegamos a parte da permacultura que pensa nisso, que foi criado por Bill Mollison, que foi um australiano, que a Austrália tem muita deficiência de água, ele criou esse sistema. E nós fizemos um desenho nosso, lá da Tropical, que é um desenho de curvas, né? Pagamos caro na época para fazer o curso de permacultura, eu gosto sempre de falar isso, que o dia que nosso pai, viu, falou assim, ué, mas vocês pagaram caro para falar para vocês como é que é curva de nível? Eu falei, não, curva de nível a gente sabe, pai. Falei, não, mas lá na fazenda a gente planta assim, ó. A gente planta, é igualzinho esse desenho que você fez aqui. Era só para para mim, precisava de pagar. Mas então, só para ilustrar, é mais ou menos isso. Você pega aquela curva de nível que eles fazem na plantação, a plantação de arroz é toda feita assim, por causa da irrigação. Só que a gente ajuda a natureza. A gente vai lá nesses 15, 18 metros, a gente faz uma cava, tira um pouco da terra, e nós fazemos isso artesanalmente. Tem que ter alguma pessoa que faça isso, muito artesanal. E vão criando essas valas de captação de chuva. Então, com isso, o que a gente faz? A gente diminui a infraestrutura de galerias. Então, o lote vai ficar um pouco mais barato que se você tivesse que fazer galeria. Sim. E você não vai ter erosão. Dificilmente você vai ter erosão. A gente quase que consegue, na Santa Branca, acho que tem 100% sem galeria.
Sem galeria. Sem galeria. A maioria, até alguns não tem como. Aí tem assim, quando você tem que fazer rua no sentido contrário. Claro. Aí também tem uma técnica que você vai usando gradativamente, parando a água, ela vai diminuindo a velocidade para não fazer erosão. É tudo uma técnica artesanal, na verdade, que você faz para fazer um urbanismo. Nós pegamos lá da permacultura que ela é mais radical. Eu acho que é muito bacana, muito bonito. Quem dera a gente pudesse fazer assim 100%, mas não é assim que funciona, né? A gente A sustentabilidade tem que ser tem que ser econômica, financeira também, né? exatamente. Não tem jeito de ter sustentabilidade econômica se não pode, a gente não pode viver de teoria só. Então, ali no caso, é lógico que vai ter lugar que você pode fazer isso. Que o terreno, alguém vai... Mas a gente trabalha fazendo coisa boa, mas a gente tem que ser remunerado para isso. O que você diz que dentro da legislação de Goiânia não permite é porque a parte dessa área tem que estar do lado de fora do condomínio na legislação. E isso consome muita área, né? Não só isso, mas... de área verde. Não só isso, Paulinho, mas é porque toda a área verde, na legislação de Goiânia, tem que ter uma via de 15 metros em volta dela. Aí você tinha que fazer uma área verde, 15 metros, uma área verde, mais 15 metros, aí você vai ficar sem nexo. E essa área verde, ela divide com lote. Então, um lote não faz fundo com o outro. Você tem, na curva de nível, você tem o sueio, que é a própria drenagem. E aí, agora nós tivemos com aquele ambientalista que eu achei bacana, que você pode fazer ali uma agrofloresta, entendeu? O que a gente faz hoje? A gente sempre planta... pode plantar uma árvore frutífera misturado com vegetação natural, né, por exemplo, no empreendimento que a gente tem pouco tempo que lançou, que é na Corumbá 4, né, os Carpas, a gente deixou muita mata de cerrado. E contratamos na época um paisagista de São Paulo, que ele é especialista em cerrado, que foi lá, estudou as espécies, o que podia colocar junto do cerrado. Então, a gente sempre... quer fazer essas coisas. Lá na Tropical, eu acho que tanto a primeira quanto a segunda geração, a gente é meio metida a ser ousado, assim. Todo mundo lá tem então eu tenho, né, um desejo, assim, de fazer a coisa além, né, do que você tem obrigação por lei. Mas eu acho que a gente tem obrigação por lei, sim, a gente que interfere na cidade, fazer o melhor que a gente puder. A gente recebe de uma forma que ninguém imagina. Né? E pelo tanto que tem dado certo, a sociedade, o mercado agradece essa ousadia, né? Isso é muito bacana. Gente, só um outro ponto aqui que eu tinha colocado aqui para abordar com vocês, voltando aqui até um pouco na questão do Eldorado. O que é o que vocês enxergam assim como principais impactos econômicos do projeto na região? Porque assim, eu não conhecia bem ali na época, mas até, né, por relatos, fotos e aquilo que eu vi desenvolver depois que eu conheci o bairro, até pelo próprio livro aqui, um pouco que eu consegui ler aqui antes do episódio. A região era uma região ainda sem muito desenvolvimento e tudo. E o bairro, não é só a questão da interferência no bairro, mas existe uma interferência no entorno, né? Assim, o que é a visão de vocês com relação a como essa região de Goiânia se desenvolveu através dessa ancoragem do Eldorado? Eu acho que principalmente a parte comercial, né, de serviço. Hoje você pega a Avenida Milão, que dá acesso ao bairro, então você tem laboratórios, tem vários restaurantes, tem academia, que o nosso shopping acabou não conseguindo suprir toda a necessidade daquela núcleo habitacional que foi para lá. E acabamos formando ali realmente uma centralidade. E isso é um negócio interessante, porque as cidades de antigamente, ela tinha um núcleo de centralidade e que servia toda a cidade. De uns tempos para cá,
principalmente da era da informática, todas as cidades passaram a ser multicentralidade. Isso significa que a pessoa já não tem que deslocar para ir para o centro por conta de repartição pública, para ir no VaptVupt, que hoje está descentralizado, ele não tem que ir no banco mais. Então, hoje, cada local da cidade tem a sua centralidade e o serviço ali prestado. E o Eldorado passou a ser ali por conta do shopping e aquela avenida, o serviço que foi criado ali. Hoje, quem mora ali e se trabalha naquela região... É um bairro que tem vida própria. Tem vida própria. Ele não tem necessidade nenhuma de deslocar para ir no centro antigo, centro histórico da cidade, né? E isso aconteceu praticamente com todas as cidades. Essa descentralização. Mas nesse ponto que você está colocando, o que eu até queria explorar é assim, porque eu imagino que hoje o bairro, ele serve nesse aspecto não só ao próprio bairro, mas há vários bairros adjacentes e regiões adjacentes ali de Goiânia que muitas vezes para resolver as suas coisas ali do dia a dia, tem o Eldorado como o seu centro, vamos colocar assim, o seu polo de soluções e de dia a dia e dessa dinâmica de vida. Então acaba virando essa centralidade para uma região da cidade, não só para o bairro em si, né? E as cidades vão crescendo também, elas têm que ser ecodistribuídas ali. Eu tenho a impressão que, assim, principalmente por causa do shopping, ele tem uma influência assim, diretamente num raio de 3 quilômetros. É o que a gente calcula ali, todas as atividades que estão ali no shopping ou que estão ali na Avenida Milão, ela atinge um raio de 3 quilômetros que acessa e que usa toda a infraestrutura que foi desenvolvida ao longo do tempo como apoio para todo mundo ali na região. Como uma região de suporte mesmo, né? Muito bom. E vamos lá atrás, assim, vocês imaginavam todo esse impacto, toda essa ancoragem de transformação dentro do Eldorado, na hora que começou lá o projeto e tudo, que de repente vocês fechavam os olhos e sonhavam e falavam, nossa, daqui 30 anos, como que vai ser isso aqui em Goiânia? Enxergava chegar nesse patamar que chegou o bairro? Você sabe que sim. Assim, porque quando a gente... tudo que a gente fazia, a maquete que a gente fez na época, tudo que a gente falava, que a gente nos meetings com os corretores, era exatamente isso que a gente falava. Não tinha muita diferença, né? É claro que a gente batia muito, que não tinha naquela época o condomínio clube, distância entre os prédios, né? A gente falava muito do shopping como ancoragem também ali para a região. Então, tudo isso aconteceu, é o que a gente pregava naquela época nos meetings lá para os corretores e que ia na nossa publicidade também. Era exatamente isso. Quando a gente está projetando, a gente não tem como você não imaginar, porque é ali que a gente fala assim, por que uma avenida lá num bairro tão distante do centro? Às vezes as pessoas não entendiam, mas a gente que está lá projetando e quem está lá no mercado ali sabe. Sabe que precisa daquele, que vai ser desse jeito. Entendeu? Assim, não tem como a gente não pensar nisso, não. A gente comete, não estou falando que a gente não comete erros e muita coisa muda, com certeza. Que a gente comete, né? Erro, sim, não tem como. Mas que a gente tem que prever essas coisas, assim, é fundamental para fazer. Arquiteto e empreendedor tem que fazer um curso de futurologia. Mas como eu nasci dentro de uma família de empreendedor ali, nós crescemos assim, numa salinha e fomos aprendendo juntos. E você aprende também, né? Mas arquiteto, normalmente a formação... Eu não sei muito como que funciona hoje, essa geração de hoje é um pouco diferente, né? Eu acho que é um pouco diferente da minha época, mas a gente, arquiteto, eu aprendi isso muito com o Luiz Fernando, sabe?
ele sempre ensinou isso. Arquiteto é empreendedor por natureza, por natureza da profissão. Ele tem que saber, ele tem que ser empreendedor. É tudo a mesma coisa. Os arquitetos hoje, os empreendedores de hoje, tá tudo. Segue o mesmo raciocínio. Não, eu sei que segue, mas é porque tem demais, né? Na minha época, você conversava com... quando eu me formei, eu sou da terceira turma aqui, mas, por exemplo, quando eu fui prestar o vestibular, eu tinha que saber de cor o nome dos arquitetos de Goiânia. Mas eu acho que uma diferença que às vezes tem hoje no mercado, lógico que não são todos, né? Tem profissionais e profissionais e cada um tem sua carreira. Mas eu acho que essa visão mais ampla, que acaba que hoje, como o mercado ele acaba segmentando muitas atuações. Então, por exemplo, você vai ter um arquiteto que, de repente, quando sai da faculdade, se especializa ali em interiores, a visão dele é design de interiores e ele acaba não tendo essa cabeça de negócio e de... muitas vezes, né? Então fica com uma visão um pouco mais focada. Eu acho que antigamente você tinha uma formação mais ampla e uma visão mais ampla. Eu acho que isso é muito característica também do urbanista, né? Sim. De enxergar a cidade. De enxergar a cidade. O urbanista tem essa funcionamento da cidade. O urbanista ele tem essa visão mais global, né? Agora, é importante você saber de arquitetura para você saber fazer urbanismo. Mesmo porque quando hoje a gente vai fazer dimensionar um lote. Eu sempre gostei muito de fazer casa, fiz muita casa aqui. E aí eu sei, assim, dependendo do jeito que for o lote, pode ficar melhor ou não. Por exemplo, todo mundo, eu falava muito para os corretores na época, que eles falavam assim, olha, esse lote é frente para o nascente. Eu falei assim, qual que é o problema? Não ser sempre frente para nascente. Hoje, lá no Aldeia, é melhor que não. É melhor que o fundo seja para nascente ou para o sul, porque a sua área de lazer quando você quer, a maioria são na parte de trás. Então, é a solução de arquitetura ali. Então, é bom a gente ter essa noção para dimensionar, sabe? Os equipamentos. Então, assim, a minha geração fez isso mais do que hoje. Hoje eles realmente especialistas como em todas as profissões. Se for na medicina, o dia que eu fui no ortopedista, que ele olhou meu joelho lá e falou, eu falei assim, não, mas estou com dor na coluna. Ele falou assim, esse é aquele outro lá. Eu falei assim, coluna eu não mexo. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, coluna é com aquele outro ali. Eu falei, menino, eu nasci emendada. Então, assim, hoje as profissões são... hoje é natural da profissão essa então, a gente tinha realmente, igual... Eu vejo assim, fazendo analogia com o clínico geral, que ele fazia diagnóstico antigamente. Eu me lembro disso. Você também se lembra disso. Eles faziam um diagnóstico da pessoa com muito mais facilidade. Eles não tinham os instrumentos que tem hoje de fazer os exames. Então, ele tinha que ter essa visão mais global. E eu acho que o urbanista, o arquiteto, assim, que trabalhou assim naquela época, ele tinha essa visão mais. Não estou falando que nem pior nem melhor. Falando como que era. Mas é característica era assim, né? do tempo, né? Então, hoje eu trabalho, que a gente, apesar da gente ter uma segunda geração lá totalmente engajada, a gente trabalha ainda, né? Vamos trabalhar nisso. Mas isso é bom, é isso aí, não pode parar, não. É sinal de que gosta do que faz. Mas é interessante, vocês colocando aí, quando eu falo sobre o ponto do que vocês imaginaram lá atrás, e o quanto deu certo, e o fato de enxergar que hoje o bairro é aquilo que foi imaginado. E aí você colocou um pouco sobre essa questão da imaginação, mas eu acho que, na minha visão, existem dois aspectos, assim. Existe esse aspecto da própria imaginação em si, mas o aspecto do quanto você acredita nela. Porque assim, não é só uma questão de o bairro se tornou aquilo que eu imaginei. Não, mas eu também fiz com que o bairro se tornasse aquilo que eu imaginei. E a própria postura de vocês de acreditar tanto no negócio faz com que o trabalho de vocês fosse direcionado para aquilo ali desse certo, né? Com certeza. Porque eu acho que para quem faz bairro planejado, isso é até mais essencial do que um desenvolvimento de uma incorporação isolada, né? Que é você falar assim, cara, eu acredito
né, pra caramba aqui, eu tenho a Pode ir. convicção de que o bairro vai, que a cidade vai crescer, que a cidade vai se desenvolver, que o bairro vai acontecer dessa maneira e tudo. E pegar firme naquilo para fazer acontecer, senão... Quando a gente faz uma comunidade planejada, a gente tem que pensar nela, na ocupação dela no tempo, né? E isso faz com que a gente tenha que realmente de pensar nas estratégias para que as coisas vão acontecendo e lá na frente vai estar completo. É um desafio. Tem que ser muito resiliente. O investimento inicial acaba sendo um pouco maior porque você vai fazer infraestruturas que não vai ser utilizada todas no presente. Você já tem que pensar no futuro, como eu coloquei. Os próprios primeiros projetos de incorporação vertical devem pagar essa conta, né? Porque assim, como o bairro ao longo do tempo vai ganhando valorização, os primeiros empreendimentos devem ter uma conta mais apertada, não? Com certeza. Para você ter ideia, assim, para nós, com o chapéu do terrenista, a primeira permuta que nós fizemos por área construída foi de... Estou bem certo aqui, mas acho que foram 8%. Da medida que o bairro foi solidificando, pegando preço, os valores das permutas foram aumentando. Então, teve um amadurecimento com o tempo. Como a gente tinha os dois chapéus de terrenista e também de incorporador, a gente ia dosando, né? Uma coisa bacana, assim, dentro de um conceito desse, quando nós fechamos um negócio com os 3 incorporadores lá, desenvolvemos tudo, os 4, né? A CMO Moreira, que é Moreira Hortense na época, em geodinâmica, nós fechamos um negócio no primeiro terreno para cada um, uma quadra para cada um, e eu disse para eles o seguinte, se tudo der certo dentro desses empreendimentos, eu não vou convidar mais ninguém a não ser vocês 3 para a gente construir o bairro inteiro. Nós não tínhamos absolutamente documento nenhum assinado. E fomos um a um construindo e fizemos exatamente o que estava planejado. Então isso é bacana a gente pensar assim, nessa cumplicidade que a gente tinha um com o outro lá. Muito bom, muito bom. E como que essa experiência dentro do Eldorado transformou a visão de vocês do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento imobiliário? Tem alguma mudança assim desse processo? Eu acho que só foi dando mais experiência e também dando para a gente uma capacidade financeira, claro, melhor, porque deu certo, que a gente teve lucro. E vai dando confiança. Vai dando confiança para que a gente faça algumas outras coisas mais ousadas também, né? Do jeito que nós falamos agora mesmo desse modelo da segunda moradia que nós estamos fazendo com o Sueio, né? Aonde que a drenagem é a céu aberto, a gente perde muita área, mas em compensação economiza na infraestrutura, mas você tem um efeito fantástico. Você for lá na Santa Branca hoje, depois de 15 anos, todos os sueios tudo arborizados, então você vê um efeito fantástico, né? Só lembrando, assim, te interrompendo, Paulinho, como diz o Jô Soares, né? Já interrompendo, querendo interrompendo. A gente tem uma foto lá do Santa Branca de um pasto. Era um pasto, o lugar que nós fizemos o projeto. Aí você pega a foto do pasto e pega a foto hoje. É assim, é surpreendente, Quando né? você volta 15 anos atrás lá no reloginho do Google, pasto. É impressionante a arborização que criou. Mas isso também, assim, é gratificante quando você pega o Aldeia do Vale, sim. Os fundos de vale, aonde que não tinha vegetação, hoje está tudo revegetado, tudo com árvore. Plantamos no Aldeia do Vale em torno de 100 mil árvores. Nossa. Sem contar a 1 milhão ou 2 milhões de árvores que nós não tiramos de lá. E lá, diferente de outros empreendimentos, que às vezes a gente tira tudo para fazer... Desmanche para depois fazer de novo. Para fazer
os lotes. a implantar o loteamento Aham. e depois começa a plantar novamente, lá não. Como era muito exuberante a vegetação, nós Manteve. mantivemos, só tiramos na abertura das ruas e definimos que dentro do lote, para cada árvore tirada, se planta 3 no lugar. Se não tiver lugar dentro do lote, que às vezes já tem uma concentração muito grande, é onde o condomínio indicar. Isso deu um efeito, você conhece o Aldeia, você Conheço, vai conheço. lá, então o efeito é muito grande. Mas outra coisa que acho que passa por essa preocupação ambiental é que o Aldeia, assim, os lotes lá, a rigor, a legislação de Goiânia, você pode construir 50% do lote. Uhum. E lá, a legislação interna do condomínio é no máximo 20 na maioria dos lotes. Na maioria dos lotes maiores, acima de 2.000 metros quadrados, é só 15% de taxa de ocupação. Uhum. Então, o resto é tudo área não edificada, entendeu? Então, assim, a gente poderia fazer lá uns 50 aldeias. Não, 50 não, mas Desculpa, 50 não. daria para Mas fazer uns 5 condomínios Cinco aonde nós condomínios, fizemos, né? 5 condomínios, às vezes ganhando até muito mais dinheiro, eu acho que ganharia. Eu acho, né? Não sei. Mas, assim, Tem uma para questão do pra conceito, gente, né? hoje a gente pode, É um conceito. a gente pode falar que a gente está fazendo um conceito aldeia baseado de uma forma sustentável, como o aldeia foi concebido naquela época, né? Então, assim, se a gente não tivesse feito aquilo, a gente não tinha hoje esse nome aldeia, que acho que é tão A bonito, marca respeitado, forte, né? né? E fazendo esses outros, evoluindo. Não que igual a aldeia, vai ser difícil a gente conseguir. Em Goiânia, é impossível. Eu acho que é A impossível. beleza natural da área é muito É a grande. beleza natural Não, e também, condomínio é assim, fantástico. uma área dentro do município de Goiânia, Não. daquele tamanho e com aquela quantidade de área verde, é impossível, não existe mais. Já não tem. Lembrando que o arquiteto lá foi também seu Foi meu professor, professor, que foi o Solimar, o Solimar, que que faleceu, já embarcou para o ele outro lado. fez esse projeto, eu era estudante de arquitetura. Que legal. É. Vamos lá, Infelizmente, gente. não tá mais aqui. O que vocês caracterizam aí, se fosse para pegar 3 pilares para o sucesso que foi o bairro Eldorado, o que vocês elencariam aí como os 3 pilares de sucesso do negócio? Vou falando aqui, você vai falando aí. Vamos fazer aqui. Pode ser 6, né? Porque 3 de cada um pode ser diferente. A primeira coisa que eu penso que eu vejo foi o fato de ter sido feita as super quadras com um índice de área verde, pelo fato do sistema viário dele ter ficado pequeno, o índice de área verde dele foi grande. Então, esse é um dos itens que eu considero que é um grande diferencial do Eldorado. Uhum. Segunda coisa que eu colocaria é que o desprendimento do grupo empreendedor, e aí foi dos incorporadores também, de ter implantado todas as praças, todas as áreas e entregue para a prefeitura pronto. Então, isso também fez um diferencial muito grande. Mais algum? Eu acho que ter feito a associação do bairro também foi fundamental. Eu acho que ajudou. E o mais importante. E, bom, o que eu ia colocar, a centralidade, o shopping. Entendi. Eu acho que o shopping Centralidade comercial, né? é a centralidade comercial. Mas, Então, resumindo, tem que ter um bom projeto, né? é Paulo assim. Roberto. É claro. Deixa eu proteger minha classe. Não, e o roupa, sem dúvida nenhuma. Eu falo para ele que agora minha turma fez 50 anos de formado, né? Aí eu falei assim, a Tropical tem que financiar esse encontro, essa festa. Patrocinar. Patrocinar o encontro. Porque o arquiteto não vive sem o cliente, mas o cliente, o empreendedor, não vive sem o arquiteto de jeito nenhum, porque
Quando o engenheiro resolve fazer, não é por nada, não. Meu filho é engenheiro civil, então eu posso falar sem constrangimento. Não serve. Laranja é engenheiro Mas, também. mas eu vou te falar, eu brinco, quando o pessoal me pergunta, você é engenheiro? Eu falo, já fui. Porque acaba que você vai se voltando tanto para essa veia comercial e tudo que a cabeça muda, né? Assim, Não, é porque também, até por isso que eu acho que o Cal saiu do CREA, porque para ter uma identidade própria, tem uma né? diferença. É porque tem que ter, assim como ele tem. Até acho que a nossa parceria dos irmãos lá deu certo durante a nossa vida, porque cada um tem uma visão muito particular, né? Complementa. Que complementa. Ah. Então, todo mundo precisa de todo mundo. Muito né? bom. E uma coisa que a gente ficava muito feliz, né, Paulinho? Uma vez nós escrevemos uma placa, não sei qual das obras é. Esta obra está trazendo, sei lá, não sei quantos mil empregos. Acho que foi, não sei se foi o Eldorado, acho que foi no Eldorado que nós fizemos. Acho que foi. Nós estamos trazendo tantos mil empregos, porque às vezes você demora tanto a chegar, a ficar com o projeto pronto, aprovado, toda aquela sequência que você vai atrapalhando ter mais emprego, né? Disponível. Isso é muito bom. Mas é muito bom você ver que está dando resultado, né? Oportunidade também de emprego para as pessoas. Para desenvolver a sociedade, né? Isso é muito bom. Já emprego para todo lado, para todo mundo, né? E os condomínios fechados, que nós começamos também fazendo os condomínios fechados, deu mais emprego para os arquitetos. Porque antes eu não fazia lá só, eu fazia. Nós fizemos lá 300 apartamentos de uma vez só. Podia ser 300 arquitetos fazendo uma casa. Podia ser 300 projetos de casa. 300. Com esse tanto de arquiteto, tinha que ter condomínio fechado para poder ter projeto para todo mundo, né? É um bom raciocínio. Vamos lá, gente. Dicas para quem tem a intenção assim, de fazer desenvolvimento de bairros. Se vocês estivessem sentado com um empreendedor que de repente fala, nossa, estou com uma área aqui, quero desenvolver um bairro planejado, à la Eldorado, né, desenvolvendo o conceito do bairro, depois implementando as incorporações verticais. Quais as principais dicas que vocês dariam? Eu diria para você que a primeira coisa é não ficar assim, querendo a ferro e fogo, você ter uma quantidade muito grande de metro quadrado de venda. Você tem que ter um pouco mais de desprendimento para ter um projeto bom. Não é só ter o metro quadrado dentro do limite. O que a Lucy colocou, que muitas das vezes, nesses projetos que nós estamos fazendo hoje, com o Sueio, a gente acaba gastando muito mais terreno, menos VGV, mas com muito mais qualidade. Né? E aí é pensar de longo prazo. É diferente de quando você faz uma incorporação, que você está pensando num tempo de entre conceber e fazer, você põe ali 5 anos, 4 anos, 5 anos. Quando você vai pensar em bairro planejado, aí você vai pensar em 15, 20 anos, a consolidação dele é de longo prazo. E ser resiliente. Né? Aguentar o tranco. Tem que aguentar o tranco. Não é assim, da noite para o dia. Não. Então, eu acho que é principalmente isso. Quando eu já me deparei com alguns clientes que é imediatista, assim, não, eu quero fazer esse negócio aqui assim. Eu quero fazer isso aqui, daí quer aproveitar assim, os milímetros quadrados de tudo. Você vai fazer só esse? Se você for fazer só esse, você pode correr o risco, mas se você quiser fazer vários durante uma vida toda, não pode ser desse jeito aí, porque senão você não vai fazer o segundo. Eu aconselho isso, né? Ter uma cabeça aberta, ser um empresário, assim, que a gente não foi a nossa. Não foi o fato da gente ser irmão que a gente soube escutar, soube ouvir, mas, assim, o desejo de fazer uma coisa boa, uma coisa melhor, que vire uma escolha na sua vida. Ser uma escolha. Nós temos 48 anos, né?
A gente não é só pensar em quantidade, em qualidade, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem valor agregado quando tem qualidade. Muito bom. Pessoal, a gente tem uma parte final aqui do nosso episódio que a gente chama de sprint imobiliário. Então eu queria fazer algumas perguntas para vocês aí, bate-bola, jogo rápido mesmo aqui as respostas. Mercado imobiliário precisa de... Resiliência. Preciso de arquiteto. Muito bom. O que vocês mudariam no setor se vocês tivessem um superpoder? Um superpoder. Tá na sua mão, Paulinho. Tá na minha Poder mão, porque tá eu dado. tenho superpoder. Olha, eu diria para você que a gente avançaria ainda mais nessa parte ambiental. Assim, pensando sempre em qualidade de vida, né? E tem muita coisa que a gente poderia melhorar, trazendo, assim, mais verde, melhores áreas de lazer, assim, para essas comunidades, né? Eu diria para você que o meu superpoder iria para melhorar a qualidade de vida, principalmente no ambiental. Ah, que bom. Você? Eu gostaria que a viabilidade desses empreendimentos que se eu tivesse um superpoder, eu ia fazer uma forma de aprovar mais rápido essas coisas todas, entendeu? Porque às vezes é demorado, mas a gente é compreensível, que são vários órgãos, mas às vezes você depara com um lugar ou com outro que aí Trava demais. trava e você fica dependendo de várias pessoas de várias ordens. Então, se tivesse, assim, uma mágica que fizesse esse pessoal ter um pensamento único, sabe, de querer uma coisa bacana, assim, eu não sei te explicar o que é. Eu já fui funcionário público, já trabalhei na prefeitura, eu sei que as pessoas têm desejo, a maioria das pessoas tem desejos de fazer o melhor possível, mas o nosso país tem muita burocracia. E aí você acaba esbarra... Travando, né? Eu me lembro quando eu trabalhei na Suplan, que era o órgão que fazia as obras do governo, né? Que o último projeto que eu fiz foi criar o Parque Ecológico de Goiânia, né? Aí eu me lembro que, assim, um órgão ambiental, tinha vários órgãos ambientais na época, ninguém teve a ideia de fazer um parque, mas eu tive lá dentro, como arquiteta lá da Suplan. Inclusive o professor, o Luiz Fernando era meu professor, falou, me ajuda, eu quero fazer um parque. Nós vimos uma palestra da Maria Tereza de Pádua, na época, que era uma ambientalista que falava dos parques. Eu falei, mas na minha cidade não tem parque? Ela falou, sua cidade não tem parque? Eu falei, não, tem um Mutirama. Eu tenho um parque de criança, mas não tem um parque ecológico, não é uma estação ecológica. Na época, eles me pediram, o governador me pediu, que era, na época, era o Ari falar. Leonina, não? Leonina, não lembro, mas esqueci, passei por alguns lá. Ele tinha me pedido para fazer um clube do povo na época, que ele queria fazer uma coisa assim, da cabeça mas ele soube escutar. Eu falei assim, olha, tá começando agora um negócio chamado Partido Verde, estava começando a falar. Aí eu consegui trazer o Fábio Feldman, que na época era um deputado que falava em áreas verdes, essas coisas. Nós sempre para Goiânia. E ele convenceu, com as conversas nossas com o Luciano, nós convencemos o governador a fazer o Parque Ecológico. Então, assim, os órgãos ambientais na época não se atinaram. Eu não sei o que foi, ou não se atinaram, ou tiveram dificuldades, mas eu era assim, uma recém-formada metida a besta, sabe? Eu ia lá e atrás. E nós conseguimos fazer o parque, né? Então, assim, eu gostaria demais que essa era a minha mágica que eu queria fazer, que essas coisas, assim, facilitasse, entendeu? Eu queria que Goiânia tivesse jeito de fazer sueio, entendeu? Porque nós não vimos um tanto de enchente agora? Hoje a drenagem urbana, existe uma lei de drenagem urbana que já define
os postos de recarga. Então, isso já melhorou muito, né? Melhorou demais. Isso O é problema, assim, uma evolução, né? o problema é assim, que não tem como você, no Brasil inteiro, não é nada assim, particular de Goiânia, não. No Brasil inteiro, você aprova o projeto, leva o projeto, aprova direitinho. As pessoas acham que legal é pavimentar. Aí na hora que ele pavimenta o terreninho dele, que é aquela porcentagem, aí Permeabiliza. ele deixa tudo impermeabilizado na cidade e isso vai acontecendo. Lá em Pirenópolis você viu, né? Aconteceu assim, porque você não consegue. É muito difícil você. Tem vazão, né? É muito difícil você conseguir fiscalizar isso. Você vai lá, multar a pessoa que não teve instrução nenhuma na vida e você não pode nem culpar, né? Não tem jeito. Às vezes tá fazendo sem saber, né? A maioria, né? Manuel, tendo o segundo superpoder, claro, tá dado. eu acho que uma coisa bacana seria colocar todo mundo para morar perto de onde trabalha ou trabalhar perto de onde mora, para que a gente não perdesse tanto tempo no deslocamento, né? E que andasse na cidade na hora do lazer, para ir para o restaurante ou para ir para algum equipamento. Não aquela obrigação de todos os dias. Isso desgasta demais, né? Não. Você pensou quanto tempo a pessoa perde da vida dela no deslocamento? Então, se a gente pudesse, com o superpoder que você deu aí, colocar todo mundo morando perto de onde trabalha ou trabalhar onde mora, seria bacana. Muito bom, muito bom. Pessoal, uma outra pergunta aqui. O que vocês diriam para o Paulinho e para a Lucy de 30 anos atrás? Uai, estamos prontos para começar tudo de novo. Muito bom. Muito bom. Lucy? Eu falo que, Lucy, você escolheu a profissão que te fez feliz. Que bom, muito bom. Dica de livro? Livro, hoje é tão difícil o livro, né? Porque você fala mais dos profissionais, assim. Mas pode ser profissionais mesmo, até porque o público... Assim, em Goiânia, eu falo que eu sempre admirei, gostei e aprendi com o Luiz Fernando. Ele um dia falou para mim, mas tem uma coisa que você não me ensinou, que você podia ter ensinado para mim, que foi fazer os sueiros, né? Então, eu acho assim que quem quer ser urbanista, começa a olhar assim, não só um livro, mas conhecer bem a cidade. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas assim, eu acho que isso enriquece muito o arquiteto, ele conhecer a própria cidade que ele está projetando, sabe? Porque não adianta também eu conhecer, por exemplo, eu tive o prazer de um dia conhecer um dos maiores arquitetos do mundo, que eu acho, que eu fui na época no escritório dele, fui recebida lá, que é o Jean Nouvel, mas ele é lá na França, ele faz lá os projetos lá na França. E quando eu mostrei tanta coisa que a gente fazia aqui no escritório dele, ninguém acreditou. Todo mundo falou que era louca. Falou assim, eu falei, não, eles estavam lá fazendo uma torre, que chamava Tour Sans-Fin, que era uma torre sem fim, que não foi construída. Já tinha, não sei se era 20 anos que eles estavam fazendo esse projeto. Enquanto isso, eu estava assim, mas eu estou fazendo aqui, ó. Tem um bairro lá, Eldorado, foi na época do Eldorado que eu fiz. Assim, eu estou fazendo aqui, ó, 4 condomínios ao mesmo tempo. Estou fazendo, além disso aqui, estou fazendo assim, prédio, não sei aqui, casa ali. Eu olhava assim, um olhava para o outro, achava que eu estava doida. Eu não acreditava. Eu falei assim, que na minha cidade, no meu país, tá tudo para ser feito. Aqui tá tudo pronto, então eles têm que ficar gastando tempo, né? E eu conheci, assim como arquiteto, eu admirei e conheci demais o Paulo Mendes da Rocha, que foi, só olha a arquitetura dele e a parte urbanística do Lúcio Costa, para mim, tem coisas que ele, se ele tivesse vivo, ele ia mudar hoje, né? Eu acho que ele mudaria. Mas tudo é história, é quem fez. Porque só erra quem faz. Porque é muito fácil você falar assim, nossa, fez errado,
Mas você já ouviu alguém errar se não fez? Tem jeito. Eu só acho que só erra quem faz. Então, eu já errei, já aprendi, já fiz coisa boa, já fiz coisa mais ou menos, né, Paulinho? Nós O importante todos é evoluir, né? evoluir. Ó, Então, eu acho que tem que ver tudo, mas conhecer o lugar onde que ele trabalha, principalmente, né? Eu diria para você, eu gosto muito de ler sobre história da humanidade, a forma com que o ser humano, e que é muito recente, né? Uhum. O ser humano morando em comunidade é de 10 mil anos para cá, 10, 11 mil anos para cá. E de lá para cá, quando ele começou a fazer a parte de plantação, e deixou de ser nômade, Uhum. então, quando a gente começa a ler sobre a forma de aglomeração das pessoas, a gente começa a pensar as formas que o ser humano gosta mais de estar se interagindo, né? Então, é buscar o lugar onde que trabalha, onde que ele diverte, onde que mora. Então, Isso. eu gosto muito de ler, De entender de entender e ler sobre a história da humanidade. Você está certo. E quando você vê os primeiros condomínios que existiram no mundo, você vai em qualquer lugar da Europa que tem os quarteirões, né? Você fala os quarteirões. O ser humano ele tem necessidade de aglomerar e de se proteger. Então, você vê os quarteirões, criar as comunidades. As comunidades que eram os prédios, que eram todos. Você tinha uma entrada. A área de convívio era no meio, né? Tem uma entrada e você tem as moradias todas em volta daquela entrada. Os primeiros condomínios que foram feitos no mundo foram as cidades medievais, né? Que foi feito exatamente pelo mesmo princípio que a gente faz os condomínios fechados hoje. Segurança. Muito bom, muito, muito bem lembrado. Pessoal, mensagem final que vocês queiram deixar aí para quem nos acompanhou nesse episódio de muita informação, muito conhecimento. Que o mercado imobiliário continue evoluindo como foi nos últimos 48 anos, né? Que os próximos 50 anos sejam de eterna evolução e com certeza a segunda geração nossa e também do mercado, da sua, né? O mercado é muito grande e vai transformar. Com a inteligência artificial, eu acredito que os próximos 10 anos vai ter uma transformação, inclusive na forma de morar. Sim. Então, que a turma esteja aí com a cabeça aberta para assimilar e evoluir o que for necessário para o ser humano, né? Muito bom. Lucy? Não, o que eu posso falar é que eu espero que essa evolução seja para o ser humano ser mais feliz, né? Eu sempre, quando estou fazendo um projeto, eu imagino a pessoa alegre dentro da casa dela. Eu espero que isso continue, eu espero que as modernidades tenham o saber de saber dosar isso para não estar trabalhando contra ele mesmo, né? Que às vezes eu tenho medo um pouco. Muito. Eu assim, eu sou um pouco conservadora com essas coisas, apesar de nunca ter sido conservadora na informatização do meu escritório, de jeito nenhum. Eu acho que tem que evoluir, sim, mas tem que ser comedido. Não deixar, por exemplo, na arquitetura, nunca deixar o computador fazer para você. Você tem que mandar no computador, não o computador mandar em você, porque eu vejo que muitas vezes acontece isso. Eu fui há algum tempo... Não é só na arquitetura, não. Eu nunca dei aula na arquitetura, mas eu sempre fui convidada lá durante muito tempo para dar nota para a graduação, pessoal da graduação. E eu me lembro que me assustava muito, porque já estava assim, o computador fazendo telhado. E aí ninguém sabe fazer telhados. Eu lembro que as meninas que passaram pelo meu escritório, eu fazia maquete física no começo, né? Depois aí o computador faz sozinho. Aí a pessoa não entende nem às vezes o que está fazendo. Então eu espero isso. Mas não se iluda. A inteligência artificial vai mudar muita coisa nesse sentido aí. Que seja para melhor. O que eu acho que fica aqui do comentário da Lucy, que eu acho que é importante,
Eu hoje, né, já tenho começado aí a ouvir, pesquisar, estudar certas coisas com relação à inteligência artificial. É a questão da pessoa porque assim, a inteligência artificial ela vai facilitar muita coisa no nosso processo, principalmente de trabalhos operacionais, mais burocráticos, enfim. Só que eu enxergo que existem dois perfis de profissionais. Aquele que vai usar isso para acomodação e aquele que vai usar isso para entregar mais valor na sua vida. Porque é aquilo, você pode usar a inteligência artificial ao seu favor, de falar, olha, ela vai fazer um trabalho muito mais rápido, muito mais certeiro do que eu faria em certas frentes, e eu vou utilizar de tudo isso para conseguir ser mais analítico, ter mais informação na minha mão, tomar melhores decisões, implementar melhores estratégias. E vai ter gente que vai sentar no banco da preguiça, né? De falar, a inteligência artificial faz, para que eu vou fazer? E não vai buscar outras evoluções. Então, acho que é importante esse ponto que a Lucy trouxe para que fique esse recado, né? Assim, utilize a inteligência artificial ao seu favor e não como uma forma de bengala ali ou de descanso, ela faz por mim, então eu não preciso fazer e tô tranquilo aqui na minha, né? Porque eu enxergo que tem esses dois viés. Aí você vai ter sempre domínio sobre... É isso. Não, boa colocação, é isso mesmo. Vamos usar a inteligência artificial para ousar a capacidade do ser humano. Evolução. Porque a gente, quando você pensou lá no Eldorado e nós pensamos, não tinha nem computação direito ainda. Isso aí. Faz parte. Paulinho, Lucy, muito obrigado pela participação de vocês, por todo o tempo, né? Nós estamos aqui há quase 2 horas de um momento que um mix de um bate-papo com aula, com ideias, insights, muito aprendizado, história, né, sobre a história do bairro, a história de Goiânia, história de vocês lá na Tropical. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito e acredito que todo mundo que nos acompanhou aí, quem vai nos assistir ou nos ouvir, né, a gente acaba que anuncia no YouTube, no Spotify também, vai ter, né, assim, um momento de muito enriquecimento, um momento muito enriquecedor aí na evolução. Fica um registro de um marco aqui para a cidade de Goiânia e para o mercado imobiliário de uma forma geral, que é o Eldorado, o desenvolvimento desse bairro e de todos os outros projetos que a gente acabou comentando aqui também, da Tropical, que é uma empresa tão revolucionária, inovadora, enfim. Então, quero agradecer aí fortemente vocês pela presença e por toda a contribuição. Bacana, nós é que agradecemos, foi ótimo. E da próxima vez você chama a segunda geração. Vamos, com certeza, já tá registrado aqui o convite, já fica feito o convite aí para eles, nós vamos marcar também um bate-papo para falar. Aí agora falar de repente do atual momento e do futuro da empresa, para onde está caminhando aí a Tropical, muito bom. Bacana. A gente quer te agradecer assim, pelo carinho, o jeito que você nos convidou e foi muito bacana falar aqui, a gente fica... Na verdade, a gente relembra, né? A gente vai relembrando tudo isso, é muito importante até para a gente, para o crescimento da gente. Você fala daquilo que você fez, aí você vai lembrando até das falhas, o que pode melhorar, né? Não, e para mim marcou muito assim, o brilho no olhar de vocês ao contar toda essa história. Eu acho que foi uma das coisas marcantes aqui para mim, toda essa nossa conversa. Muito bom. Eu acho que a gente é isso. É isso aí. Muito bom, obrigado. E fazer um agradecimento também à Isabela Marcora, que foi quem nos conectou, né? Trabalhou durante um bom tempo com vocês lá. Isso aí. Ela tá lá na dinâmica agora, mas de qualquer forma ela ainda faz gestão de alguns projetos para nós. É uma pessoa muito querida. É uma amiga, obrigado, Isabela, pela conexão que você fez aí. Uma amiga, formou junto comigo, enfim. Então, muito obrigado, pessoal. E para vocês que nos acompanharam nesse episódio, um episódio fantástico aqui do Ink Talks. Espero que tenham gostado. Curtam aí, compartilhem com as pessoas que vocês acham que sejam importantes de acompanhar todo esse conteúdo. Comentem também aquilo que vocês acharam deste episódio. Para vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, o meu perfil é Manoel_Bruno. Tem o da Domi também, que é domi.inteligência, e o do próprio projeto, que é ink.talks. Um forte abraço e até a próxima.